Oi, gente, bom dia. Hoje a nossa aula é sobre avaliação fisioterapêutica neurológica. Esse é o nosso último conteúdo. Na próxima semana eu vou entrar com vocês ao vivo. A gente vai fazer uma revisão, tá? A gente vai fazer um exercício de revisão e a gente vai fazer uma revisão dos assuntos para a prova, de segunda verificação. Vamos começar, tá? Espero que esteja tudo bem. Então, a gente sabe que o encéfalo a gente vai falar brevemente sobre a anatomia cerebral, anatomia do encéfalo. A gente sabe que ele é dividido em região anterior, e na região anterior a gente tem os hemisférios cerebrais frontais, a região frontal. A gente tem a parte média, na parte média a gente tem os lobos parietal, temporal e occipital, e a gente tem uma parte mais posterior, que a gente vai ter tronco cerebral e a região do bulbo, sendo que o tronco é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Na verdade são os três, tá? A região posterior tem que alterar ali. Então aqui a gente tem, tá? A região frontal, parietal, lobo occipital. Aqui a gente tem cerebelo, responsável pela parte do movimento, a questão do equilíbrio. A gente tem a região temporal e a gente tem a região do tronco cerebral, que é dividida em mesencéfalo, ponte e bulbo. Por que a gente está falando disso? Deixa eu voltar aqui, tá? Por que a gente está falando disso? Porque a gente sabe que na nossa avaliação neurológica vai ser muito importante, vai interferir a região que foi afetada. De repente, meu paciente é um paciente de AVC, de AVE, acidente vascular encefálico. A gente precisa compreender o que em cada região é importante, o que a gente precisa assim, observar, para a gente poder entender mais ou menos que área foi afetada. Certo? E a gente sabe que são muitas áreas e cada área é responsável. Tem a parte da linguagem, tem a parte do movimento, tem a parte da sensibilidade, e tudo isso vai depender da região afetada. Na função cerebral, a gente precisa observar aspectos e comportamentos do indivíduo, como se vestir, a questão da higiene pessoal, postura, gestos, a própria expressão facial, a fala, o nível de consciência. Tudo isso está relacionado com a função cerebral do nosso paciente. E tudo isso ele precisa ser avaliado no momento da avaliação, ou no momento da avaliação, ou então a pessoa que acompanha o paciente, né, a pessoa que acompanha o cuidador, o familiar, ele vai nos relatar caso o paciente ele esteja impossibilitado. Então, de repente, o paciente tem uma alteração de fala muito grande, e aí quem vai relatar é o cuidador, o familiar. A gente sabe que a gente também tem os nervos cranianos, eles são divididos em 12 pares de nervos e são avaliados de acordo com a função de cada um. A gente tem o nervo olfatório, óptico, oculomotor, o troclear, trigeminal, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, hipoglosso, vagus e acessório. Então, assim, cada nervo ele vai ser responsável por uma função. Se eu tenho uma alteração de um nervo olfatório, provavelmente eu vou ter um paciente com alterações de olfato, certo? Sistema motor. O que seria o sistema motor? O sistema motor é quando a gente avalia a questão do tônus muscular, né? Força muscular, já falei para vocês a questão da força muscular, que a gente vai graduar ela numa escala até 5, que é a escala de Oxford. A gente tem também coordenação e equilíbrio. Falei para vocês, a gente tem áreas do nosso encéfalo, principalmente o cerebelo, mas a gente também tem outras áreas no encéfalo, que são responsáveis pela coordenação e pelo equilíbrio, certo? Então, tudo vai depender da área afetada. A gente também tem, além do sistema motor, a gente tem o sistema sensitivo, que é responsável pela parte sensorial. Então, aqui a gente tem a sensibilidade tátil, então
A gente pode testar a sensibilidade tátil passando o próprio dedo na pele do paciente, aí ele vai relatar, né, se ele sente, se ele tem um aumento, se ele tem uma diminuição ou se ele tem uma ausência. Através do mecanismo de dor superficial, a gente também tem a sensibilidade vibratória, geralmente é utilizado o diapasão. A gente tem a propriocepção, que é a característica que a gente consegue perceber o nosso corpo, a nossa articulação no espaço. E a gente precisa avaliar principalmente com o nosso paciente de olhos fechados. Então não adianta eu passar a mão aqui e perguntar: seu João, o senhor está sentindo a minha mão aqui? Ele está vendo, tá? Então ele pode nem estar sentindo, mas ele vai me relatar que ele está sentindo. Então é muito importante que eu peça para o meu paciente que ele feche os olhos. Reflexos. Eu vou avaliar os arcos reflexos involuntários. Então, assim, o meu paciente, ele tem o reflexo porque ele quer? Não, é involuntário. Eu tenho receptores aferentes de estiramentos naquela região, né? Então, quando eu faço a percussão, eu vou enviar uma informação, a gente vai ter toda a questão do arco reflexo e eu vou ter uma resposta. Quais são os reflexos que a gente tem? A gente tem os principais: bicipital, braquirradial, tricipital, patelar e calcanhar. Bicipital, braquirradial e tricipital, membro superior. Patelar e calcanhar, membro inferior. Esse primeiro que a gente está vendo é o reflexo bicipital. Então, eu vou lá, tá? Boto meu polegar, tento palpar a região do bíceps. Ok? Tá, dá pra ver? Não dá pra ver. Tá. Então, aqui, vou mostrar na figurinha. Tento palpar a região do tendão bicipital. Após palpar com o meu polegar, eu tenho que botar uma certa força. Vou lá com o meu martelinho neurológico. Uma boa parte de vocês já tem. Eu me lembro que vocês chegaram a levar para a aula. Então, assim, eu vou lá, faço uma pressão com o meu polegar na região do tendão bicipital. Meu paciente, ele precisa estar relaxado. Vou lá e faço uma percussão com o martelinho neurológico. O que eu vou observar? Eu vou observar uma contração do músculo bicipital. Tá? Então, meu paciente, ele vai fazer este movimento ou eu vou perceber uma contração muscular. Braquirradial. O meu fisioterapeuta, ele vai lá palpar a região do braquirradial, certo? E aí, em seguida, ele vai fazer uma percussão direto na musculatura. E aí, meu paciente, ele vai fazer este movimento, ó, tá? Ó, este movimento. De todos os reflexos, esse é o que eu considero um pouco mais sutil. Então, assim, ele não é aquele reflexo que dá um movimento muito intenso, mas a gente, como avaliador, consegue perceber. Reflexo tricipital. Como é que funciona? Eu vou lá, acho o tendão do músculo tríceps e vou fazer a percussão direta no tendão. O braço do meu paciente precisa estar pendurado do jeito que está aqui, tá? Relaxadíssimo, então ele precisa estar relaxado. Geralmente eu dou umas balançadas para ver se o meu paciente ele está realmente relaxado, com o braço solto. Vou lá e faço a percussão. Meu paciente vai fazer este movimento, tá? Ó a setinha aqui, ó. Esse antebraço dele vai balançar para cima. Reflexo patelar. Esse é o muito mais conhecido, né? Todo mundo acho que já deve ter visto alguém realizar, ou já deve ter tentado fazer em si mesmo, ou já viu em algum filme, alguma coisa. Esse reflexo, eu vou achar o tendão abaixo da patela, o tendão patelar. Vou lá, meu paciente precisa estar relaxado, a perna dele precisa estar pendente, ela precisa estar solta. Ele relaxado, eu vou lá e faço uma percussão. Meu paciente vai fazer o movimento de chutar.
movimento de extensão do joelho. Reflexo aquileu ou reflexo do calcanhar. Desse reflexo, eu posso levantar um pouco. Aqui, vocês estão vendo aqui a mão dela, tá? Eu posso levar um pouco, eu costumo fazer isso. Eu costumo levar um pouquinho o pé do meu paciente para dorsiflexão. E aí eu vou lá, acho o tendão de Aquiles, faço uma percussão. Quando eu faço uma percussão com o martelinho neurológico, o meu paciente vai fazer flexão plantar. Ele vai empurrar minha mão para baixo. Ok? Além dos reflexos, a gente precisa avaliar no nosso paciente neurológico a questão do nível de consciência. Então, o que seria esse nível de consciência? É a percepção do paciente consigo mesmo e com o meio ambiente em que ele vive. Como seria isso? É como o paciente ele percebe o meio ambiente que ele está inserido ou o meio ambiente em que ele vive. Então, o meu paciente ele vai precisar me responder a perguntas e comandos e essas respostas precisam ser coerentes. Precisam ser respostas de forma clara, objetiva e orientada. Eu observo também o grau de alerta comportamental do meu indivíduo, do paciente, do indivíduo. Se ele está em estado de alerta e vigília. Então, se é aquele paciente que está em alerta, então se ele está atento. Ou se é aquele paciente que está mais sonolento, mais rebaixado. E a gente tem também a orientação. O que é a orientação? É a consciência de tempo, espaço e pessoa. Então, geralmente eu costumo perguntar mês, dias da semana, dia do mês. Isso daí, quando eu pergunto o mês, dia da semana, o dia do mês, eu estou falando da avaliação do tempo, temporal. Quando eu pergunto sobre o local onde ele se encontra, o endereço da sua casa, eu costumo fazer a avaliação espacial. Então, eu pergunto coisas sobre o espaço. Quando eu pergunto coisas sobre o mês, dia da semana, que dia tá, data de aniversário, então é uma avaliação temporal. Eu tenho várias alterações de nível de consciência. Aqui eu vou apresentar para vocês algumas. Então, a gente tem o rebaixamento do nível de consciência, que pode ter início com uma pequena confusão mental. O paciente ele vai ter dificuldade de elaboração de frases e armazenamento de informações e pode sair de uma simples sonolência e evoluir até um coma. E aí a gente tem vários tipos desse rebaixamento do nível de consciência. O primeiro é o que a gente chama de letargia ou sonolência. O paciente ele vai acordar o estímulo auditivo, então eu vou chamar ele, seu João, e aí ele... Geralmente essa avaliação, gente, ela é feita no âmbito hospitalar, seja na enfermaria, seja na unidade de terapia intensiva. Então, geralmente essa avaliação neurológica, esse tipo de avaliação neurológica, ela é feita no ambiente hospitalar. Então, eu preciso chamar, se eu chamo ele e falo, seu João, e aí ele acorda, mas depois que eu termino de falar, ele volta a ficar sonolento de novo a dormir, eu digo que ele é um paciente que ele está letárgico ou sonolento. Mas é um paciente que ele está orientado no tempo, no espaço, pessoa. Ele vai responder lenta e vagarosamente ao estímulo verbal. Então, ele contactua comigo. Se eu perguntar que dia é e ele souber, ele vai me responder. Se perguntar o mês, data de aniversário, ele provavelmente vai me responder. Ele só está um pouquinho mais sonolento. Em seguida, a gente tem o estado confusional agudo ou delírio, que tem os sintomas de início agudo. O paciente ele tem intervalo de lucidez com delírios. Ele tem falta de atenção aos estímulos. Ele tem diminuição da capacidade de concentração, então ele não consegue se concentrar. Se eu pedir para ele realizar um exercício, é aquele paciente que ele não consegue manter essa concentração. Ele se perde, ora ele está concentrado, ora ele se perde num próprio quadro de delírio. Desorganização e incoerência do pensamento, então ele começa a falar coisas desorientadas, ele
de repente ele está numa sala, numa enfermaria, e aí ele diz que ele está numa piscina, numa praia. Desorientação em relação ao lugar e ao tempo, né? Foi como eu falei, pode confundir anos, datas de aniversários. Em seguida, a gente tem a obnubilação, que é um paciente extremamente sonolento, pode responder a comandos simples e responde apropriadamente a um estímulo doloroso ou a uma pressão. Estímulo de uma pressão mais intensa. Estupor ou topor. É um paciente muito sonolento, não responsivo, necessita de estimulação dolorosa para responder, então ele responde somente a estímulos dolorosos. Apresenta respostas com sons incompreensíveis ou abertura ocular. Então ele vai te responder a coisas sem sentido ou simplesmente abre o olho e depois apaga de novo. Esse é o estado de estupor ou tupor. Em seguida, o último é o coma. É um paciente inconsciente que não interage com o meio ou com estímulos externos. Paciente que se mantém de olhos fechados e responde apenas à reatividade, reações. Esse é o coma, é o último estágio. A gente não poderia deixar de fora, né, a nossa escala de coma de Glasgow. Ela foi publicada pela primeira vez em 1974, então se a gente for pensar, ela não é tão velha assim. É usada como uma medida clínica objetiva da gravidade da lesão cerebral em pacientes. Então, é uma forma que eu posso avaliar se meu paciente ele tem uma lesão leve, moderada ou grave. O que mudou? Nessa última edição, na 10ª edição do ATLS, que foi a 10ª publicação, a gente teve basicamente duas mudanças, que foi a resposta motora à pressão e não à dor. Antigamente a gente fazia um estímulo doloroso, atualmente não se faz mais, a gente faz uma pressão, e a pressão deve ser realizada nas regiões supraorbitárias ou ungueal, que é a região do dedo. Tá? Tem algumas literaturas que também trazem a questão do trapézio. Essa escala de coma de Glasgow eu vou enviar também para vocês um documento em PDF com todas as alterações e como é que a gente faz a avaliação dela. Essa é a última atualização, tá, gente? Na penúltima atualização, que foi em 2018, essa é de 2019. 2018 se avaliava a reação pupilar, a reatividade pupilar. E aí se diminuía. Se a gente tinha uma pontuação de 12, a gente poderia diminuir até 3. A gente poderia diminuir de 0, 1 ou 2 da reatividade pupilar. Então, a gente fazia toda a avaliação e depois a gente diminuía. Nessa última que saiu agora em 2019, não se faz, não se observa mais a questão pupilar. A gente teve essas duas alterações, que a gente não faz mais o estímulo doloroso e faz só a pressão, e a gente faz a pressão na região supraorbitária ou ungueal, em algumas traz a questão do trapézio, e aí a gente pode... E ela traz também a questão que eu vou mostrar para vocês quando a gente não consegue avaliar, tá? Quando não é possível avaliar. Tá meio pequenininho aqui, tá? Vocês vão ver meio pequenininho, principalmente quem assiste no celular, mas eu vou mandar para vocês tudo bem explicadinho da escala de coma de Glasgow, certo? Eu vou mandar lá na nossa plataforma. Então, o que a gente tem? Na original, a gente tinha uma abertura ocular de 1 a 4, a gente mantém de 1 a 4, certo? Mas aqui a gente tem espontânea 4, ao estímulo verbal 3, manteve. Ao estímulo doloroso, deixa eu ir mostrando para vocês. Ao estímulo doloroso, a gente tinha 2 e agora a gente tem aqui a pressão 2. Nenhum ou nenhuma permanece 1 e agora a gente tem o quesito não testável. Então, se por algum motivo, que não seja a questão da lesão em si, da lesão cerebral, a gente não conseguiu testar, a gente não tem como avaliar, a gente não tem como dizer se foi 1, 2, 3 ou 4. Então, a gente coloca
não testável. Resposta verbal. Então, voltando. Então, quando a gente teve essa mudança, então a partir desse momento, ao estímulo doloroso, a gente já vai ter a pressão, que equivale à mesma pontuação de 2 na abertura ocular. Nenhuma e não testável, só repetindo, é quando a gente não tem possibilidade de testar aquele item da escala de coma de Glasgow. E aí a gente vai ter resposta verbal. Então, orientado, ela continua de 1 a 5, tá? Sendo que 5 é um paciente orientado, que responde de forma adequada. Conversa confusa, mudou simplesmente para confusa, então o paciente já confuso a gente pontua 4. Palavras inapropriadas, é o paciente que consegue falar algumas palavras, a gente já pontua com 3. Sons incompreensíveis, simplesmente sons, tá? Não é um paciente orientado, é um paciente que não está orientado, mas que consegue falar alguns sons. E nenhuma ficou 1 e a gente tem de novo não testável, que fica NT. Resposta motora, obedece a comandos. 6. Localizador, então não é localizador, tá? Porque a partir daí a gente já não tem mais a questão do estímulo doloroso, então é localiza. 5. Movimento de retirada se transforma em uma flexão normal, então se eu faço uma pressão, o paciente faz uma flexão normal do braço, eu tenho uma pontuação de 4. Flexão anormal, eu tenho 3. Extensão, 2. Nenhuma, 1. E não testável, NT. Se mantém o mesmo. E aí, como eu já falei para vocês, serve para avaliar a lesão que esse meu paciente tem. Então, a gente tem desde uma lesão grave, que é uma escala de Glasgow menor que 8, moderada, que é 9 a 12, e leve, que é maior que 12. Além da escala de coma de Glasgow, a gente precisa fazer o exame pupilar para ver diâmetro, simetria, se essas pupilas são assimétricas, se a gente tem um reflexo fotomotor, e uma forma de comparar uma pupila a outra. Aqui é só um exemplo, tá? A gente pode ver aqui na figura. Como a gente pode ver aqui na imagem 1, a gente tem o que a gente chama de pupilas normais ou isocóricas. A gente tem na imagem número 2, pupilas dilatadas ou midríase. A gente tem na imagem 3, pupilas contraídas ou miose. E a gente tem na imagem 4, pupilas assimétricas ou anisocórica. Tá? Então, a gente observa aqui na número 2, as pupilas elas estão dilatadas. Na número 3, quando a gente joga a luz, tá, gente? Então, isso daí a gente tem um aparelhinho próprio, a gente vai lá e coloca a luz. E esse paciente, a gente vê como é que ele vai reagir à reação pupilar dele. Tá? E a gente tem umas manobras. A gente tem a manobra do olho de boneca. Eu peço para o meu paciente abrir os olhos e vou virar a cabeça dele para ambos os lados, tá? E esse paciente, a resposta normal é que ele faça os movimentos, mas no paciente que tem alteração, ele vai tender a ficar com aquele olhar fixo, tá? Que a gente chama de olho de boneca, então ele não faz esses movimentos oculares para lateral, tá? Então é o olhar de boneca, olhar fixo. Manobra óculo vestibular, quando eu tenho ausência de movimentos oculares, então geralmente se faz uma infusão de um líquidozinho. E a resposta normal é o paciente virar os olhos, né, para a região que está sendo instilada. Uma resposta assimétrica é quando um vira e o outro não, ó, aqui. E uma resposta negativa é quando nenhum vira. Reflexo córneo-palpebral. Ausência do reflexo de piscar ao estímulo da córnea. Então, eu preciso de um instrumento delicado, pode ser um cotonete, um algodão, o próprio dedo lá fazendo um estímulo leve, tá, gente? Então, eu faço um estímulo e o meu paciente ele tende a piscar.
A gente deve observar, esses são pacientes, principalmente pacientes de UTIs, pacientes neurológicos, então tudo isso a gente vai avaliar, a presença de drenos, catéteres cerebrais, tá? Então a gente observa, né? As nossas manobras, elas vão ser direcionadas de acordo com a nossa avaliação, então a nossa avaliação ela é muito importante, seja na clínica, seja no hospital, seja na UTI, seja nas unidades básicas de saúde, na nossa avaliação ela é extremamente importante, porque é ela que vai direcionar o nosso atendimento. Aqui as derivações ventriculares externas, os DVEs, né? Então, geralmente é uma cateterização cirúrgica do sistema ventricular. A gente vai observar um catéter, né? Uma exposição de um catéter pela pele. E ele vai ser acoplado com uma bolsa de drenagem. Ele vai controlar o volume e a pressão, voltar lá, e a pressão intracraniana, tá? Então, aqui está a bolsa, a gente pode observar, tá? E essa bolsa ela vai estar conectada no nosso paciente lá e ele vai estar drenando o excesso de líquido. Ó, tá? Ok? Está conectada no nosso paciente e ele vai estar drenando o excesso de líquido. Esse paciente que tem risco de pressão intracraniana aumentada, de pique aumentada, ele precisa ser monitorado. E a gente sabe que o volume craniano de um adulto é de 80% do cérebro, 10% de sangue e 10% de LCR. Se tiver alguma compensação, o volume lá dentro ele tende a aumentar. Se esse volume aumenta, eu vou ter um aumento dessa pressão intracraniana, certo? Então, aqui o normal é uma pique menor que 10 milímetros de mercúrio. Se tiver acima disso, eu digo que tem um aumento da pressão intracraniana. Ok? Então, é isso, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a nossa última aula. A próxima aula a gente vai marcar uma reunião, provavelmente pelo Zoom, tá? Eu vou mandar para Vimara. E é isso, tá bom? Até a nossa revisão, tá? Beijos, tchau. Então, voltando. Então, quando a gente teve essa mudança, então, a partir desse momento, ao estímulo doloroso, a gente já vai ter a pressão, que equivale à mesma pontuação de 2 na abertura ocular. Nenhuma e não testável, só repetindo, é quando a gente não tem possibilidade de testar aquele item da escala de coma de Glasgow. E aí a gente vai ter resposta verbal. Então, orientado, ela continua de 1 a 5, tá? Sendo que 5 é um paciente orientado, que responde de forma adequada. Conversa confusa, mudou simplesmente para confusa, então o paciente já confuso a gente pontua 4. Palavras inapropriadas, é o paciente que consegue falar algumas palavras, a gente já pontua com 3. Sons incompreensíveis, simplesmente sons, tá? Não é um paciente orientado, que é um paciente que não está orientado, mas que consegue falar alguns sons. E nenhuma ficou 1 e a gente tem de novo o não testável, que fica NT. Resposta motora, obedece a comandos. 6, localizador, então não é localizador, tá? Porque a partir daí a gente já não tem mais a questão do estímulo doloroso, então é localiza. 5. Movimento de retirada se transforma em uma flexão normal, então se eu faço uma pressão, o paciente faz uma flexão normal do braço, eu tenho uma pontuação de 4. Flexão anormal, eu tenho 3. Extensão, 2. Nenhuma, 1. E não testável, NT. Se mantém o mesmo. E aí, como eu já falei para vocês, serve para avaliar a lesão que esse meu paciente tem. Então, a gente tem desde uma lesão grave, que é uma escala de Glasgow menor que 8, moderada, que é 9 a 12, e leve, que é maior que 12. Além da escala de coma de Glasgow, a gente precisa fazer o exame pupilar,
para ver diâmetro, simetria, se essas pupilas são assimétricas, se a gente tem um reflexo fotomotor, e uma forma de comparar uma pupila a outra. Aqui é só um exemplo, tá? A gente pode ver aqui na figura. Como a gente pode ver aqui na imagem 1, a gente tem o que a gente chama de pupilas normais ou isocóricas. A gente tem na imagem número 2, pupilas dilatadas ou midríase. A gente tem na imagem 3, pupilas contraídas ou miose. E a gente tem na imagem 4, pupilas assimétricas ou anisocórica. Tá? Então, a gente observa aqui na número 2, as pupilas elas estão dilatadas. Na número 3, quando a gente joga a luz, tá, gente? Então, isso daí a gente tem um aparelhinho próprio, a gente vai lá e coloca a luz. E esse paciente, a gente vê como é que ele vai reagir à reação pupilar dele. Tá? E a gente tem umas manobras. A gente tem a manobra do olho de boneca. Eu peço para o meu paciente abrir os olhos e vou virar a cabeça dele para ambos os lados, tá? E esse paciente, a resposta normal é que ele faça os movimentos, mas no paciente que tem alteração, ele vai tender a ficar com aquele olhar fixo, tá? Que a gente chama de olho de boneca, então ele não faz esses movimentos oculares para lateral, tá? Então é o olhar de boneca, olhar fixo. Manobra óculo vestibular, quando eu tenho ausência de movimentos oculares, então geralmente se faz uma infusão de um líquidozinho e a resposta normal é o paciente virar os olhos, né, para a região que está sendo instilada. Uma resposta assimétrica é quando um vira e o outro não, ó, aqui. E uma resposta negativa é quando nenhum vira. Reflexo córneo-palpebral. Ausência do reflexo de piscar ao estímulo da córnea. Então, eu preciso de um instrumento delicado, pode ser um cotonete, um algodão, o próprio dedo lá fazendo um estímulo leve, tá, gente? Então, eu faço um estímulo e o meu paciente ele tende a piscar. A gente deve observar, esses são pacientes, principalmente pacientes de UTIs, pacientes neurológicos, então tudo isso a gente vai avaliar, presença de drenos, catéteres cerebrais, tá? Então a gente observa, né? As nossas manobras, elas vão ser direcionadas de acordo com a nossa avaliação, então a nossa avaliação ela é muito importante, seja na clínica, seja no hospital, seja na UTI, seja nas unidades básicas de saúde, na nossa avaliação ela é extremamente importante, porque é ela que vai direcionar o nosso atendimento. Aqui as derivações ventriculares externas, os DVEs, né? Então, geralmente é uma cateterização cirúrgica do sistema ventricular. A gente vai observar um catéter, né? Uma exposição de um catéter pela pele. E ele vai ser acoplado com uma bolsa de drenagem. Ele vai controlar o volume e a pressão, voltar lá, e a pressão intracraniana, tá? Então, aqui está a bolsa, a gente pode observar, tá? E essa bolsa ela vai estar conectada no nosso paciente lá e ele vai estar drenando o excesso de líquido. Ó, tá? Ok? Está conectada no nosso paciente e ele vai estar drenando o excesso de líquido. Esse paciente que tem risco de pressão intracraniana aumentada, de pique aumentada, ele precisa ser monitorado. E a gente sabe que o volume craniano de um adulto é de 80% do cérebro, 10% de sangue e 10% de LCR. Se tiver alguma compensação, o volume lá dentro ele tende a aumentar. Se esse volume aumenta, eu vou ter um aumento dessa pressão intracraniana, certo? Então, aqui o normal é uma pique menor que 10 milímetros de mercúrio. Se tiver acima disso, eu digo que tem um aumento da pressão intracraniana. Ok? Então, é isso, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a nossa última aula. A próxima aula a gente vai marcar uma reunião, provavelmente pelo Zoom, tá? Eu vou mandar para Vimara. E é isso, tá bom?
até nossa revisão, tá? Beijos, tchau.